pessoal, vamos começar com o plano de aula que está no apêndice do projeto de estágio, que é para a ida a campo e também para aqueles cursos que exigem plano de aula dentro do projeto de estágio, tanto no ida a campo com modelo de pandemia. Então vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro. Professor, perdão. Então nós vamos preencher esse plano de aula. Aqui eu estou no modelo de plano de aula com ida a campo, para quem vai fazer o estágio indo lá para a escola. Mas ele vai ser praticamente os mesmos itens que tem no modelo de estágio pandemia. Vou mostrar para vocês. O estágio com ida a campo, ele vai pedir o nome da escola, o nome do diretor, do coordenador, o tempo da aula, o turno e o nome do estagiário. Só isso aqui que é diferente, ó. O resto vai ter os mesmos requisitos. Vou mostrar para vocês, ó. O modelo de pandemia, ó. Só mudou a carinha dele. O nome da escola, o nome do diretor, a turma, as disciplinas, o tema, os objetivos e as habilidades, os recursos que você vai usar. Tudo isso aqui é igual, tá? Mas eu vou fazendo um modelinho ali de ida a campo. Então essas informações aqui, pessoal, não precisa nem te falar, porque isso aqui é coisa básica que vocês vão pegar. Eu vou tentar explicar, pessoal, de uma forma bem simplória para aqueles alunos que têm dificuldade, tá? Porque muitas vezes muitos colegas não têm aquela vivência de sala de aula. Então eu vou tentar ser mais simplista na explicação para trazer mais facilidade na compreensão. Bom, primeira coisa, né? Você não vai elaborar só um plano de aula. Você precisa de ver lá no teu estágio, se você for a campo, quantos planos de aulas você tem que fazer. Isso se você vai para a escola e também no modelo de pandemia. Porque no modelo de pandemia as pessoas também precisam fazer o plano de aula, mas eles não vão aplicar como quem foi para a escola, mas tem que estar elaborado, porque é um pré-requisito para quem vai trabalhar com docência, saber elaborar um plano de aula. Então vamos lá, primeira coisa, conteúdo. Qual o conteúdo, qual que é o assunto que você vai abordar, fazer, ensinar, trazer para os alunos na aula? Bom, antes do conteúdo, eu aconselho quem não tem experiência pensar em princípio nos objetivos, nas habilidades que você vai trazer aí para a sua prática, tá? E veja bem, pessoal, vou trazer uma coisa bem simples. Vocês estão vendo aqui, ó. Depois eu vou disponibilizar para vocês as habilidades e competências do ensino fundamental. Obviamente, ó, nós estamos vendo aqui a habilidade, a BNCC a partir do 6º ano, tá? Que é contemplativo ao Fundamental 2, que é onde muitos alunos fazem estágio com ida a campo. E depois nós temos o ensino médio, mas a dinâmica aqui é a mesma. Olha aqui, você tem alguns objetivos de conhecimento que já tem aqui. Praticamente a BNCC já traz essas informações dentro da sua estrutura, tá? Ela vai dividir o conhecimento, o conteúdo a ser trabalhado em unidades temáticas e em objetivos dentro de cada unidade.
E dentro de cada unidade temática, dentro de cada objetivo, você vai ter o desenvolvimento do que a gente fala de habilidades, tá? Aqui embaixo, tá? Então olha o tanto de habilidade, por exemplo, dentro do sexto ano que nós temos para trabalhar, tá? Vou ser mais, digamos assim, mais objetivo no que diz respeito a vocês, que nós vamos trabalhar aqui apenas e vamos exigir apenas do aluno os objetivos e as habilidades. Caso o aluno, que é o caso do Jefferson aí, que vai fazer a revisão da BNCC para o MEC daqui a alguns anos, porque ele tá craque, nós teremos que colocar apenas os objetivos de aprendizagem e as habilidades a serem trabalhadas. O aluno que quiser colocar as competências a ser desenvolvidas, pode colocar, mas a princípio coloque objetivos de aprendizagem e habilidades a serem desenvolvidas com aquele plano de aula. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos pegar o primeiro aqui, que provavelmente, às vezes nem nisso ainda está sendo trabalhado em algumas escolas devido ao desenvolvimento precário de aprendizagem dos alunos. Às vezes você vai fazer um plano de aula com uma turma de sexto ano, por exemplo, você vai ter que pegar algum objetivo e habilidade aqui do quinto para trás. Você vai ter que procurar. Eu acho que eu não tenho aqui. Eu peguei só vocês, não, tem do quinto aqui. Com toda certeza vocês vão ter que voltar e pegar o objetivo de conhecimento do quinto ano. Ou do quarto, dependendo da região e da escola. Porque há uma defasagem muito grande. Vocês vão ver quando vocês estiverem na escola conversar com o professor de história, né? Então vamos lá. Você que nunca fez um plano de aula, não é da área de educação ou não conhece, é a primeira vez que está se deparando com isso, então vamos pensar que você já observou a escola, já conversou com o professor, já viu o que ele estava lecionando, e vamos supor que dentro do que ele está ensinando, ele está falando a respeito dos tempos históricos, ele está trabalhando a questão, né, das formas como há registros de história. Então muitas vezes o professor no começo do ano vai estar trabalhando aí fontes históricas, né, trabalhando o que eu já vi, por exemplo, no sexto ano da escola que eu trabalho, uma outra professora trabalhando, por exemplo, com certidão de nascimento, que tem a ver também com um registro histórico da vida do aluno, porque a gente começa, né, afunilando do sujeito para depois o espaço à sua volta, para ele entender o contexto mais abrangente. E aí você vai pensar no objetivo que você vai trabalhar. Aí você vai aqui, ó, vamos supor que eu estou trabalhando isso aqui, ó, a questão do tempo, tá? Questão do tempo, sincrônica, diacrônica, reflexões sobre o sentido das cronologias. Então, vamos supor que é isso que você quer trabalhar com o aluno, tá? Você vai copiar esse objetivo, nós vamos colocar lá. Mas vamos supor que eu quero trabalhar isso aqui, ó, forma de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Vou pegar aqui, ó, dentro de objetivo de conhecimento. Venho aqui, qual que é o objetivo a ser trabalhado, tá? Então estou colocando objetivos, formas de registro, tal. Coloquei aqui. Esse é o objetivo da minha aula, que eu vou trabalhar com ele, tá? E aí, eu, dentro de um objetivo,
eu preciso desenvolver uma habilidade, tá? Então esse aluno ele vai ter que, na hora que eu estou dando aula, que ele terminar a aula, que ele for para casa dele, eu tenho que estar trabalhando o desenvolvimento dessa habilidade com ele. Aí eu vou verificar aqui as habilidades na qual que eu vou tentar trabalhar nessa aula. E aí estes códigos são importantes, tá? Então aqui, ó, dentro do meu objetivo que eu tracei aqui, ó, formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Esse objetivo aqui, ó, essa habilidade aqui é a que eu quero trabalhar. Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que se originam em determinadas formas de registro, sociedades e épocas distintas. Parece uma coisa gigante, né? Mas esse aqui que eu quero trabalhar. Por quê? Porque se eu tenho como objetivo inicial, tá? E você pode até colocar aqui, ó, embaixo, não como tópico, mas como complementação da informação. Você pode até colocar aqui a habilidade dentro desse subitem aqui e colocar qual a habilidade que será trabalhada, tá? É bem simples, pessoal, não precisa ser, claro, se for mais assim, melhor, mas é bem simples. Porque, ó, meu objetivo, trabalhar isso aqui. E com isso daqui que eu quero trabalhar as formas de registro da história, eu vou passar por esse desenvolvimento desta habilidade. Bom, eu defini isso, defini a habilidade, o meu conteúdo que eu vou colocar aqui. Qual que é o conteúdo que eu vou trabalhar então com esse objetivo que eu quero? Os registros históricos. É isso que eu quero trabalhar com os alunos lá do 6º ano. Nós vamos trabalhar as formas de registro histórico, né? Então, se eu quero trabalhar as formas de registro históricos, eu tenho que ter como objetivo esse que está lá contemplado na BNCC daquele ano específico e a habilidade que vai me ajudar a desenvolver aquele objetivo proposto e o que esse aluno vai ter que ter como desenvolvimento para poder ter a partir da minha disciplina, a partir do que eu estou ensinando para ele, né? Aí, veja bem, não precisamos, pessoal, colocar um monte de habilidade a ser desenvolvida dentro de uma aula. Pode colocar mais? Pode, não tem problema. Mas eu e os colegas que até estão aí dentro da escola vão concordar que às vezes, e dentro do que a gente está vendo dentro da escola, às vezes até trabalhar essa uma habilidade vai dar trabalho, você tem que voltar nela em outras aulas. Então, eu aconselho aqueles que não têm experiência docente, busquem trabalhar com um objetivo e com uma habilidade. Porque se você... Oi, pode falar. Até porque, professor... E assim, pessoal, pensando que a pandemia trouxe um déficit de rendimento de aprendizagem e desenvolvimento escolar, eu penso que um objetivo e uma habilidade, como a gente falou, que é mais do que o suficiente, justamente porque vai ter coisa que às vezes eu vou planejar e eu vou ter dificuldades, tá? Pensa assim, se você vai para o estágio aí da Campo, por exemplo, você tenta fazer planos de aula mais simplista para aquela faixa de turmas que você vai dar aula.
Porque essa turma, ainda que você tenta fazer uma contemplação de um conteúdo mais básico, é possível que ao estar dentro da sala de aula, ainda que seja básico esse conteúdo, eles não tenham conhecimento prévio para isso. Por isso que é importante observar primeiro as aulas para depois entrar de cabeça no plano de aula, para você poder saber por onde você começa. Se você vai fazer o plano de aula para o modelo de pandemia, eu aconselho que você seja mais simplista também, contemplando a realidade, mas você não vai ter como aplicar, né? Então, é um benefício de certa forma quem está fazendo o modelo de pandemia tem, tá? Então aqui, ó, bem simplesinho. Objetivos, habilidade dentro do objetivo, pronto. Tá. Dentro do conteúdo que eu quero trabalhar aqui dos registros históricos, eu quero partir do registro histórico mais simples que o aluno pode ter acesso, que e a gente pode começar, geralmente no 6º ano, a gente faz isso, porque eles vieram no 5º, eles já tiveram um trabalho parecido com isso, e se não tiver, a gente pode iniciar, que é o registro histórico da própria vida da criança, né, do adolescente. Então, qual que é o recurso que eu vou usar para poder fazer esse plano de aula? Eu vou precisar do quê? De uma cópia da certidão de nascimento do aluno. Então, eu tenho que pedir isso antes da aula, alguns dias antes. Então, eu preciso da cópia. Vamos supor, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Mas às vezes esse tipo de planejamento aqui não dá muito certo porque as famílias também não colaboram, né? Não manda, enfim. Mas como eu estou fazendo um plano de aula, imaginando que a escola que eu tô, os meninos vai fazer bonitinho, então eu estou colocando aqui. Então, primeiro recurso que eu preciso, cópia da certidão de nascimento do aluno. Segundo recurso que eu preciso, uma foto da criança, do aluno quando criança. Tá? Dentro do que eu estou idealizando aqui no meu exemplo. Vou precisar de cartolina. Vou precisar de canetinha, porque nós vamos montar um cartaz depois. E vou precisar, deixa eu ver aqui, durex, porque eu vou colar na parede depois. E só. Né? Beleza. Aí, isso é o que eu idealizei que eu vou precisar de material, tá? Então, os recursos é tudo que eu vou usar para fazer aquela aula. Vamos supor que eu não fosse trabalhar com a certidão de nascimento do menino. Eu fosse trabalhar, por exemplo, com um jornal, com uma reportagem. Então, eu precisaria o quê? Uma reportagem de uma revista de um determinado período de tempo, né? 30 cópias da reportagem da revista X. Aí o que eu vou fazer com isso? Nós vamos analisar, vamos fazer uma linha temporal de várias reportagens. Vou precisar então de cartolina, de caneta. Vou precisar do que? Só das cópias do quadro? Ou eu vou precisar de uma televisão, de um aparelho de DVD? Porque às vezes eu não quero falar de registro histórico a partir de um documento impresso, mas eu quero usar um filme, por exemplo. Então vou precisar de televisão, de uma sala para assistir o vídeo, tá? Então vai depender muito do que eu quero fazer naquela aula. Eu vou colocar esses recursos, tá? Que eu vou precisar e que eu preciso selecionar, separar e deixar ele à minha disposição para que a aula possa dar certo. E qual que é a sequência didática? Tá?
Sequência didática, que para quem não sabe o que é, desculpa, é o passo a passo da aula. Então vamos lá. Vamos supor, dentro do que eu elaborei aqui, vou chegar na sala, cumprimentar os alunos, vou fazer uma roda de conversa falando que nós trabalhamos com registros históricos, que existem vários tipos e que a gente conhece a história do nosso país, por exemplo, porque tem várias pessoas que escreveram diários, que eram historiadores e que escreveram livros e obras que hoje a gente consulta e faz a gente entender a história do Brasil, desde quando Pedro Álvares Cravalle saiu lá de Portugal até quando o Brasil se tornou independente. Essas são as fontes históricas e tem vários tipos e tal. Eles entendendo o que são, né? Não entendendo assim profundamente, porque a ideia é desenvolver isso com eles na aula, mas eles tendo a consciência de que alguns itens, seja ele um diário, seja ele um livro, seja ele uma foto, seja ele um documento, serve para ser usado como uma fonte histórica, né? Um registro de um fato, de um acontecimento ou de um período histórico. Bom, fiz a roda de conversa, falei com eles dos tipos de registros históricos e a importância deles, tudo rápido, 5, 10 minutinhos. Eu vou convidar eles a pegar a cópia da certidão de nascimento. Aí eles vão olhar qual é o mês que eles nasceram, o dia. Eles vão perceber quanto tempo que faz que eles nasceram. Então já pressupõe que eles saibam a idade. E por mais simples que seja essa pergunta que a gente faz, tem criança que não sabe quantos anos tem, né? Como a professora Valderlane falou, pode ser que tenha algum aluno com déficit intelectual, ou com autismo, ou com algum atraso na aprendizagem, que não sabe quantos anos tem, não tem ideia de que ano que nasceu, né? Então a gente também trabalha isso com eles. Aí eles vão olhar o dia, o mês, o ano que nasceu, que hospital que nasceu. Eles vão poder trocar informações ali um com o outro, se nasceram no mesmo hospital, se não nasceram, né? Quantos que nasceram ali dentro do mesmo mês. E aí a partir disso eles vão coletando as informações da turma para ter uma ideia de como que foi, né, o processo aí de nascimento e de registro de cada um deles, os nomes dos avós, né, da mãe, por parte da mãe, por parte do pai, enfim. Então, feito isso, feito essa análise, eu vou pedir para que eles confeccionem, por exemplo, um cartaz. Ali eu separo eles em grupo e eles vão fazer um cartaz falando das similaridades aí da certidão de nascimento de um com o outro. Se nasceram no mesmo hospital, se nasceram perto do mesmo mês ou não, no mesmo ano, se, por exemplo, eles... obviamente a gente faz uma análise antes para tentar juntar os grupinhos ali que tem alguma similaridade, né? Eles fazem aí uma análise se nasceram na mesma cidade, né? Pode pedir para eles pesquisar no celular o que acontecia naquele ano. Tinha até um site que uma vez me passaram, eu formatei o celular e perdi, mas eu posso pedir para esse professor amigo meu também. Você conseguir entrar no ano de nascimento e ver qual que era a música que tocava na rádio daquele ano, as reportagens mais importantes daquele ano. Você conseguia ver que novela que estava passando, que filme que foi o filme que ganhou o Oscar naquele ano.
Então você já podia utilizar o celular como essa ferramenta para eles poderem elaborar esse cartaz e colocar essas informações. Então a sequência didática é quando eu vou falar o passo a passo do que eles vão fazer na aula. Então tudo isso que eu falei aqui que eu gostaria de fazer com eles, eu escrevo na sequência didática. Vai começar assim, eles vão fazer isso e vai entregar isso, tá? E a avaliação, né? Eu sugiro que se você for trabalhar, né, com a produção de alguma coisa, igual eu tentei propor aqui a construção de um cartaz, né? Qual que vai ser a forma de eu avaliar aqui? A confecção do cartaz. Então, confecção. Opa. Vamos lá. Como eu vou avaliar? Eu vou avaliar a confecção do cartaz contendo informações acerca do nascimento. Tá difícil, hein? Do nascimento e dos fatos e informações, porque aí no caso, aí até eu posso colocar aqui, ó, que eles podem usar o celular também, contendo as informações acerca do nascimento, dos fatos em seu ano de nascimento. Que aí eu vou deixar eles consultar aquele site lá que eles têm essa informação. E eu também posso colocar aqui que eu vou usar uma avaliação, qual é o termo que eu poderia usar que me fugiu aqui? Progressivo. Ou seja, eu vou não só avaliar em relação à confecção do cartaz e das informações que eles vão pegar do celular, mas também será uma avaliação progressiva no sentido de que o próximo plano de aula tem ligação com esse, e mesmo que às vezes o aluno possa não ter atingido esta habilidade aqui, eu vou estar verificando se ao longo do meu período de regência ele vai me apresentar alguma compreensão daquilo que eu propus para ele aprender, tá? Se de repente aqui eu vou usar o celular, certo? Aí eu vou, por exemplo, usar esse site que tem as informações lá do ano que você nasceu. Você escolhe o ano, que tem a música, né, daquele ano, o filme, enfim. Você pode colocar aqui nas referências, né? Posso colocar aqui a referência desse site, obviamente feito conforme a BNT. Se eu for contar uma história, por exemplo, quando é uma turma menor, livro de história, sei lá, Ruth Rocha, eu coloco a referência do livro da Ruth Rocha aqui. Então todo material que eu usar e que eu precisar de fazer uso na minha aula, que eu preciso de referenciar, eu vou colocar aqui. Ah, professor, mas eu não vou usar nenhum outro recurso externo. Você vai usar só o livro didático. Referência do livro didático aqui. De algum lugar vai sair essa informação que você vai dar aula. E não vai sair do nada. E é da onde que vem essa informação que você vai colocar. Anexos. Esse anexo vai ser se, vamos supor que ao invés de fazer o cartaz, eu dê uma série de perguntas para os alunos responder acerca da certidão de nascimento, por exemplo. Eu vou colocar todas as perguntas aqui, tá? Se eu der um texto adicional para ele ler, vou colocar aqui também. Ou eu posso colocar no anexo, mas aí tem que ter a devida autorização lá da foto dos alunos confeccionando o cartaz. Ou eu posso tirar foto dos cartazes sozinho, aí eu não preciso de autorização, só dos cartazes.
e colocar aqui no anexo, se eu for a campo. Se eu não for a campo e eu for dar uma folha impressa, por exemplo, eu ponho o anexo da folha impressa aqui, tá? Então, o que acontece? Vocês vão preencher a quantidade de planos de aula necessário para o estágio Cuida Campo na qual ele exige. Se você vai fazer, por exemplo, se é exigido que você faça regência e ensino médio e fundamental ao mesmo tempo, e você vai fazer 7 planos de aula para o ensino fundamental e 8 para o ensino médio, você vai colocar aqui a descrição da turma do ano. Então vai ser as turmas referente àquele ano e àquele período. Mesma coisa aqui. Se você vai lecionar só num nível, que não é o caso de vocês, mas tem turma de história que faz só, às vezes, por exemplo, só no ensino fundamental. Aí eles vão colocar quais são as turmas. Pode ser uma mescla de turmas, não necessariamente você precisa de dar aula na mesma turma. Pode ser em várias, até pela experiência. Ok? É importante ressaltar aqui que aqui é um plano de aula, mas você vai fazer quantos forem necessários no seu estágio, tá? E lembrando que o plano de aula, tanto o modelo com ida campo, como o modelo de pandemia, que eles mudam só o rostinho deles aqui, né, que são iguais, eles têm que ter uma sequência lógica. Não adianta você fazer um modelo de plano de aula, tá trabalhando uma coisa aqui hoje, amanhã tá no assunto completamente diferente. Ele pode até estar no assunto diferente, mas contanto que haja uma sequência de raciocínio, porque é assim que o professor trabalha na sala de aula. Então, se você vai para o estágio lá na escola, o professor vai te ajudar, vai te dar uma ideia do que você pode trabalhar ao longo das aulas com as turmas, né? Obviamente, eu estou dizendo aqui, pessoal, se você for acompanhar uma única turma. Agora, se você for em várias turmas, é claro que os planos vão ser diferentes, porque o conteúdo do sexto não é o mesmo do sétimo, que não é o mesmo do oitavo, que não é o mesmo do nono, né? Então tem que ter essa diferença mesmo. Por isso que você tem um campo aqui para discriminar qual turma que você vai estar. Tá? No caso aqui, ó, no modelo Cuida Campo. No modelo Cuida, dentro da estrutura de pandemia, eu aconselho vocês a fazer apenas em uma turma, né? Então faz os planos de aula referente àquela turma, aí ele pode seguir uma sequência lógica mais fácil, porque só tem uma turma, você não vai aplicar, mas se fosse aplicar naquela turma, você já tem essa sequência. Ok, pessoal? Lembrando que no modelo de pandemia, ó, só tem um aqui, né? Se você tiver que fazer mais, você vai olhar lá, você vai copiar aqui o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai colar lá a quantidade de planos de aula que você vai ter que dar. Entendeu? Então, não é porque tem um que é só um. Você vai colando e vai montando os planos de aula. Esse material da BNCC pode ser que ajude a professora Valderlane, já colocou lá no grupo. E eu também coloquei lá no dia que ela colocou. E usa ele. E é bem simples, tá? Não é nada complexo. Só que tem que ter lógica. Lembrando que se eu tenho um objetivo, eu tenho que ter uma habilidade para desenvolver com esse objetivo. Pensando na aula, o que eu vou usar? Vou usar só o quadro, caderno e só livro didático. Ele vai entrar no recurso, ainda que seja só o quadro, você escrever nele lá com o giz, e o caderno do aluno que ele vai usar. Mas é um recurso que tem que ter, porque sem isso não tem como ter aula. E a sequência didática como que você vai fazer essa aula? Que jeito que você vai começar? Depois de você passar o texto no quadro, o que você vai fazer? Você vai explicar? Depois de explicar, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, dar perguntas para responder?
Vamos fazer uma roda de conversa? Vamos fazer um bate-papo? O que você vai fazer? E a avaliação? Como que você vai avaliar esse aluno? Você vai avaliar por meio de questionário, né, as perguntas? Ou você só vai fazer uma avaliação com base na interação entre eles, né? Então, toda aula precisa de ter uma avaliação para você saber se aquele objetivo foi alcançado, né? E da onde que saiu essa informação que você vai usar? Você vai colocar aqui. Em havendo anexo, se não houver anexo, não tem problema. Mas caso haja, eu vou passar um texto no quadro e como, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Eu vou dar um desenho para pintura. Estou ensinando lá sobre Egito e estou dando alguma coisa nesse sentido. E vou dar lá para falar a vestimenta dos sacerdotes egípcios. Vou imprimir na internet e vou dar para eles colorir. Aí esse desenho, essa coisa que eu vou dar para eles, eu coloco em anexo. Ok? Alguma pergunta?